nele, assim como o salmista diz, confia nele, mas ele fala. Aleluia! Glória a Deus! A ele toda a honra, a ele toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Aleluia!
Espírito.
Aleluia. Santo é o Senhor. Nossa Deus. A palavra do Senhor diz que há um só Deus, há um só Senhor e há um só Espírito. Adore a Ele, glorifique e exalte o nome do Senhor. Talvez essa seja a oportunidade que você tem nesses dias.
Aleluia. Lutamos com a
Glória a Deus. Bom estar na casa do Senhor, irmãos. Aqui nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. E aqui eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer em nossas vidas hoje, amém? Irmãos, o pai estava saindo com o filho, aí de repente o filho, pai, qual que é o tamanho de Deus? Aí o pai ficou assim, pensou um pouquinho em um avião. O senhor, filho, está vendo aquele avião? Pô, que tamanho é aquele avião? Pai, muito pequeno, quase que não dá para ver. Aí o pai pegou e foi no aeroporto com o filho. Disse, filho, você está vendo aquele avião? Que tamanho que ele é? Aí eu disse assim, pai, muito grande. Quanto mais perto, maior é o avião. Eu falei assim, ó, desse jeito é Deus. Quanto mais perto você está de Deus, mais você vê a grandeza de Deus. Irmãos, quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais nós vemos a grandeza de Deus. E às vezes nós queremos nos distanciar cada vez mais de Deus, por motivos tão pequenininhos, tão fúteis, que às vezes a gente perde tantas bênçãos por causa disso, né? Por coisas pequenas. E a Deus, se você chegar até Deus, Deus chega até você. Amém? Você que gosta de ofertar a obra do Senhor, você está com a oportunidade agora. Chega até o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Você vai ver a grandeza de Deus nas suas finanças, você vai ver a sua prosperidade. Porque Deus é fiel para aqueles que é fiel com Ele. Amém? O governo vai passar os envelopes, irmãos. Pega o envelope aí, deposita aí na alma do Senhor. Não fica com dó, não, irmãos. Isso não vai te fazer falta. Porque aquele que oferta com amor, Deus não deixa por devedor. Amém? Aleluia. Pelo amor de Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Se você puder, fique de pé mais uma vez. Os céus é ganho por esforço. Tudo aquilo que nós fazemos em sacrifício, em favor do Evangelho e do nome do nosso Deus, Ele nos recompensará. Amém? Aleluia. Deixa
nós queremos te louvar e agradecer, Senhor, porque o Senhor tem dado mais oportunidade para poder ofertar a tua casa. Nós podemos chegar cada vez mais até o Senhor, Deus. Pai, eu quero deixar faltar nada na cidade do nosso Pai. Pai, nós somos homens e mulheres fortes, meu Deus. Porque o Senhor, meu Deus, tem que estar na melhor dessa terra, Senhor. Pai, nós estamos desenvolvendo o Senhor, Deus. Em oferta, meu Deus, em amor, Senhor. Ele vai cuidar do Senhor. Então, o Senhor deve ser você, Senhor. Vai cuidar do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos colocar nos nossos lados das ofertas. Vamos dar pastor. Pastor Tiago vai trazer a palavra hoje. Quando nós fizemos tudo rapidinho para aproveitar o máximo, pastor Tiago hoje. Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria em retornar a você mais uma vez. Esta igreja é formidável, de pessoas agradáveis e cheias da presença do Senhor. Eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 25, a partir do versículo 14. Deixa eu ver se eu Mateus 25, a partir do versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância,
mas ao que não tiver, até o que ele tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o céu em últimas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui. Que o Espírito Santo fale conosco por meio da exposição da sua palavra. Queridos, das 30 parábolas registradas no Novo Testamento, em especial nos 4 evangelhos, ou nos 4 evangelistas, como eu costumo chamar, entendendo que evangelho é apenas um evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na ótica ou na perspectiva desses 4 evangelistas: Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos teologicamente como sinóticos, e João, não sinótico ou não similar. Fato é que Jesus, ele costumava ensinar por meio das parábolas. E o que é uma parábola? São histórias curtas, uma narrativa em forma de comparação baseada em fatos reais ou alegóricos. Jesus tinha o hábito de ensinar por meio de parábolas, até para cumprir uma promessa messiânica. No Salmo 78, no verso 2, está escrito assim: usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Este Salmo 78, verso 2, era um salmo messiânico, e Jesus, ao ensinar por meio de parábolas, estava cumprindo mais uma profecia a respeito de si como Messias. As parábolas eram de fácil compreensão. Os discípulos e aqueles que cercavam a Jesus, a multidão, costumavam entender de forma clara e sucinta, até porque Jesus nunca complicou através dos seus ensinamentos. A parábola dos talentos, ela faz parte de um conjunto de mensagens ou de sermões ou de comparações ou de parábolas que são conhecidas como o sermão profético. Algumas pessoas tendem a confundir o sermão profético com o sermão da montanha, tendo em vista que Jesus também prega este sermão em uma montanha. Mas o sermão do monte tem uma propositura totalmente diferente do que o sermão profético. O sermão da montanha é o que dizia Charles Anson Spurgeon, ou mais conhecido como Charles Spurgeon. É onde Jesus vai trazer a constituinte do reino. O sermão profético, Jesus vai tratar sobre as coisas do fim, sobre os princípios da dores. E é neste conjunto de parábolas, de sermões, que Jesus vai trazer então o ensinamento da parábola dos talentos. Antes de falar propriamente sobre esta parábola, preciso contextualizar a vocês, apesar desta campanha, né, Cleuba, já está aqui desde novembro, já são quase 6 meses hoje encerrando. Com certeza os pregadores que passaram aqui, eles trouxeram inúmeras informações sobre o que é um talento, né? Então eu quero apenas reiterar ou enfatizar uma vez mais o que é um talento. No Novo Testamento, nos dias de Jesus, precisamente, 2 moedas se destacavam, uma de caráter grego e outra de caráter romano. A de caráter grego era conhecida como dracma. Com certeza você já ouviu falar sobre esta moeda, com certeza você já leu a parábola da dracma perdida. Pois bem, dracma era uma moeda grega, enquanto nós tínhamos uma outra moeda, esta de caráter romano, que era o nome de denário. Nós temos a dracma grega e temos o denário romano. Ambas equivaliam a um dia de trabalho, ou cerca de 12 horas de trabalho aproximadamente, segundo a contagem do relógio judeu. É importante também que se enfatize que se fôssemos trazer o denário para a nossa moeda hoje, era algo em torno de 35 a 38 centavos. Veja o que custava o denário se fosse traduzido para a nossa moeda, né? Algo que não tinha tanta relevância monetariamente falando. É por isso que quando Jesus ele está pregando para a multidão, e Filipe, o economista da turma, diz para ele assim: ainda que trabalhássemos 200 dias ou 8 meses, não alimentaríamos esta multidão, falando justamente em alusão ao denário que era correspondente ao dia de trabalho de um trabalhador judeu. Mas o que era o talento? O talento, diferentemente da dracma ou do denário, ele equivalia a aproximadamente 6.000 denários, ou seja, cerca de 35 quilos, trazendo isso para barras de ouro, só para você ter uma ideia. Então nós temos aproximadamente aí um talento pesando em torno a 35 quilos aproximadamente.
Agora, aplicando isso espiritualmente, deixando o lado histórico e monetário para um outro momento, mas aplicando espiritual, o que é o talento na vida do servo de Deus? A gente precisa entender o contexto da parábola e o que Jesus está querendo ensinar. Primeiro, o personagem principal da parábola é o empreendedor, pastor Dario, é o Senhor. O Senhor ali é a própria pessoa do Senhor Jesus, é a própria pessoa do Deus encarnado. Nós temos os servos que estão apontando para os trabalhadores do reino. É verdade que inicialmente se aplicava aos discípulos e, consequentemente, a nós, servos do Senhor, trabalhando no reino de Deus e na casa do Senhor. Perceba que algumas coisas nos chamam a atenção nesta parábola. O Senhor vai dispensar ou vai distribuir talentos de acordo com a capacidade de cada um. Para um ele vai confiar 5, para outro ele vai confiar 2 e para outro ele vai confiar 1. O que são os talentos espiritualmente falando? São os dons que Deus nos dá. Paulo, quando escreve a Timóteo, por 2 vezes, ele enfatiza isso. E eu acho interessante que a palavra dom no grego é querigma, que quer dizer presente, dádiva, oferta. Paulo escreve para Timóteo, em primeiro lugar, no capítulo 4 da primeira carta de Timóteo, no versículo de número 12, dizendo: olha, ninguém despreze a tua mocidade e não negligencie o dom que há em ti, o querigma, a oferta, o presente, o talento. 3 para 4 anos depois, Paulo vai escrever a segunda carta a Timóteo. A primeira ele escreve ali por volta do ano 61 depois de Cristo, e ele vai escrever a segunda obra ali por volta do ano 64 a 65. Paulo estava prestes a morrer. Ele estava debaixo do palácio do imperador, estava em uma masmorra, aguardando o seu martírio, onde ele seria decapitado. Quem aqui porventura assistiu o filme Paulo, o apóstolo de Cristo, vai ter uma ideia mais ou menos de como foram os últimos momentos ou as últimas horas de Paulo. A propósito, é um dos filmes mais fiéis à escritura e à teologia paulina. Um filme sensacional. Quem não assistiu, recomendo. E quem já assistiu, a irmã já está ali confirmando, é uma obra sensacional. Ali está replicando a última obra de Paulo, em especial o capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi a sua última obra de 13 obras produzidas por ele. Na segunda obra, no capítulo 1, Paulo vai trazer à memória a sua fé, vai trazer à sua memória a sua caminhada, tanto judaica quanto cristã, judaica porque ele seguia os preceitos e ritos da lei mosaica ou farisaica, e depois, como cristão, tendo Cristo encontrado no caminho de Damasco, ele agora convertido ao cristianismo, ele vai trazer à lembrança então as suas 2 vertentes cristãs ou religiosas. E ele vai trazer à memória também a companhia de Timóteo. Ele vai lembrar de momentos em que Timóteo o acompanhava na comitiva missionária, antes de ambos serem separados em razão da prisão de Paulo. E chega o momento desta lembrança que Paulo diz: Timóteo, eu estou me lembrando das tuas lágrimas e estou me lembrando também da tua fé que não é fingida, que você herdou primeiramente da tua avó Lóide e também da tua mãe Eunice. Aí no versículo 6, Paulo vai replicar, vai reprisar, vai rememorar o que ele disse para Timóteo 4, 5 anos atrás, dizendo: lembra quando eu disse, Timóteo, que não era para você negligenciar o dom que havia em você? Não sei o que aconteceu com você, não sei se foram as lutas, se foram as dificuldades, se foram os empates por causa da tua pouca idade. A propósito, trazendo uma informação histórica que eu gosto, meus irmãos, lembremos que Timóteo, ele tem o primeiro contato com Paulo aos 14 anos de idade, pastor Ailton. Ali no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos para o capítulo 15, Paulo vai chegar na sua primeira viagem missionária, e ele vai visitar algumas cidades por nome de Derbe, de Listra e de Icônio, de onde Timóteo era oriundo. Timóteo conhece Paulo por volta dos 14 anos de idade. Historiadores concordam que Timóteo se converte ao cristianismo, assim também como a sua avó e a sua mãe, por causa das pregações do apóstolo Paulo, que vai desenvolver um relacionamento com esta família. 2 anos mais tarde, Paulo agora vem na sua segunda viagem missionária, desta feita sem Barnabé, por causa da confusão provocada por João Marcos. Sim, Marcos, que dá nome a um dos evangelhos, que é o segundo na ordem que fora colocado, depois de Mateus e de Lucas. Só que naquela ocasião João Marcos foi o pivô da separação entre Barnabé e Saulo. Barnabé vai para o lado com Marcos e Paulo vai para o outro com Silas, e aí ele resolve trazer para a sua comitiva Timóteo, que agora está com 16 anos de idade. Quando Paulo chega em Icônio pela segunda vez, ouve-se dizer que o menino, o jovem, o
Timóteo estava despontando na pregação do Evangelho e tinha como Paulo como referência. Paulo precisa circuncidá-lo. Por quê? Porque Timóteo, apesar de ser filho de judia, era filho de pai grego. Por esta razão, ele precisou circuncidá-lo para que a igreja de Jerusalém aceitasse a Timóteo. O fato é que Timóteo passa a ingressar na comitiva apostólica de Paulo. E ele caminha com Paulo pelo menos mais 3 a 4 anos depois deste segundo encontro. Com 21 anos de idade aproximadamente, Timóteo vai assumir a sua primeira igreja como pastor. Aprove Deus e fosse o desejo do apóstolo Paulo que Timóteo assumisse nada mais nada menos que aquela que era a menina dos olhos da Ásia, ou a igreja que era a mais querida por Paulo. Ele amava todas incondicionalmente, mas tinha uma que ele tinha um carinho especial, era justamente a igreja de Éfeso, igreja que foi fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária, ali por volta do ato de Atos 19, por volta do ano 54 a 55 depois de Cristo, aproximadamente. Fato é que Timóteo está agora pastoreando a igreja de Éfeso. Historiadores concordam que Timóteo enfrentou situações um tanto que complicadas, até por causa de algumas pessoas dentro da igreja, a ponto de Paulo escrever a carta de aos Efésios para instruir a igreja, mas em especial a instruir o seu filho na fé, o apóstolo Timóteo, o pastor Timóteo, melhor dizendo. E agora Paulo vai escrever a segunda carta. Timóteo, estando com o pastor em Éfeso, ele vai lembrar, dizendo: olha, eu lembro do dom que há em você, e eu orientei que você não desprezasse e nem negligenciasse este dom. Portanto, por esta razão, agora eu te escrevo uma vez mais: desperta o dom de Deus que há em você. A palavra despertar o dom aqui no grego é anestesiou. O que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Coloque fogo novamente neste presente. Coloque fogo novamente neste dom. Coloque fogo novamente nesta oferta. Coloque fogo novamente nesta dádiva. Paulo está dizendo que para que nós resgatemos os talentos é necessário uma renovação. Paulo estava dizendo para Timóteo que para resgatarmos os talentos é necessário uma restauração. E detalhe, meus irmãos, a vida cristã é uma vida de altos e baixos. Eu costumo dizer que a vida cristã é como as 4 estações. Tem época que a gente está no verão, é um Pentecoste abençoado, é um fogo extraordinário, mas tem época que a gente está no inverno, é só a graça de Deus. É como também as fases da lua. Tem época que é lua cheia, a gente está cheio de Deus, cheio de graça, cheio de unção. Depois a luz está escondida, é chamada de minguante. O fato é que nesses períodos nós precisamos de passar por renovações constantes, porque se não passarmos por renovação, acontecerá conosco o que aconteceu com a igreja pastoreada por Timóteo e também fundada por Paulo, a igreja de Éfeso, onde Jesus, nas 7 cartas que ele escreve, a primeira interessada é a igreja de Éfeso. Ele elogia esta igreja, ele fala da doutrina desta igreja, ele fala da ação social desta igreja, ele fala de toda a organização desta igreja, mas ele fala uma coisa contra esta igreja. Ele vai dizer: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então aconselho-te que arrependa-te e lembre-te de onde caíste e volte a praticar as primeiras obras. É resgatar o talento, buscar o talento de volta. Restaurar o talento implica em ter este renovo, ter esta restauração. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar nesta última noite desta campanha, que se você, nesses quase 6 meses desta campanha, não teve o seu talento renovado, não teve o seu talento restaurado, não teve o seu talento resgatado, nesta noite o Senhor vai te ajudar a resgatar este talento. Nesta noite você sairá daqui renovado e renovada, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Então, talento, espiritualmente falando, é algo que Deus nos confia. E perceba que quem confere, quem concede, quem dispensa, quem entrega os talentos é o Senhor aos servos. Nós temos capacidades naturais, nós temos capacitação natural, só que nós também temos capacitação sobrenatural. Tiago, irmão do Senhor Jesus, disse que todo o dom vem do alto. Toda boa dádiva vem de Deus. Então nesta noite eu quero que você entenda, e é importante que se diga que todos que estão aqui, sem exceção, têm um talento. Uns têm 5, outros têm 2, outros têm 1, mas aqui não tem ninguém que possa bater no peito e dizer: pastor, eu não tenho nenhum talento. Tem. Aliás, a Bíblia deixa muito claro, de forma inferente, que ninguém
que está a serviço do reino não tem algo para oferecer? Sempre tem. Uma viúva procura Eliseu. Eu gosto daquela narrativa porque ela vai cobrar direitos trabalhistas de Eliseu. Se você olhar nas entrelinhas, ela chega para o profeta, meu querido pastor, diz assim: meu marido, teu servo. Nas entrelinhas está dizendo: meu marido trabalhava com o Senhor, eu quero meu direito como viúva do mesmo. Só que Eliseu estava morando de favor na casa da sunamita. Só você olhar no capítulo 4. A sunamita mandou fazer um quartinho e mandou colocar dentro deste quarto uma cama, uma mesa, um candeeiro e uma cadeira para Eliseu. Eliseu tinha matado a 12ª parte da vida de bois, que provavelmente fosse a esperança para seguir Elias e assim ser editoriado por ele e exercer o seu ministério profético como profeta. Aí Eliseu então pergunta: o que é que tinha que fazer? Declara o que você tem em casa. A resposta dela pior é: eu não tenho nada, só que tem uma vida. Ela para, reflete e chega à conclusão: peraí, eu tenho uma botija de azeite. Eliseu disse: pronto, está aí o segredo. Vai para a tua casa, aproveita que você é uma vizinha boa praça, e aqui eu quero descontrair com as irmãs. Eu imagino Eliseu dizendo para aquela viúva: pede todas as tapoés emprestadas. Tapoé não se empresta, já diz a minha esposa, né? As mulheres têm mais ciúme da tapoé do que do seu próprio marido. Mas deixa isso para lá, é só para descontrair. Mas Eliseu diz: olha, pede todas as vazias, detalhe, vazias, e não poucas, muitas. E depois você vai ver o que Deus vai fazer. E aí você conhece o final dessa história. O fato é que aquela mulher tinha um restinho de azeite. Davi tinha 5 pedras. Moisés tinha um cajado. O garoto do milagre da multiplicação dos pães tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então você percebe que no reino de Deus sempre alguém terá alguma coisa para oferecer. Sempre alguém terá alguma coisa. Nunca diga que você não tem nada, porque você tem. A Bíblia até apresenta, inclusive, aqueles que têm não sabem que têm, os que têm sabem que têm, os que têm. Quem tinha e não sabia que tinha? Moisés. Depois de tanta pedagogia que Deus fez com ele, ele está dizendo do maior: Senhor, e agora o que eu faço? Aí Deus fala: Moisés, lembra de 40 anos atrás, quando eu fiz uma pedagogia com você? Chegou a hora de usar. Ele lembrou da vara, lembrou do cajado. Aí desmistificando, porque tem até uns que falam, que Moisés tocou nas águas. Toca nas águas, meu irmão, toca nas águas. Moisés não tocou nas águas. O texto é bem claro dizendo que Moisés estendeu a vara, o cajado em direção ao mar. Aí Isaías descreve no capítulo 64 que Deus, pelo poder das suas narinas, soprou e dividiu o mar ao meio, em 2 partes, e o seu povo atravessou a pés enxuto. Moisés não tocou nas águas, mas Moisés tinha um cajado em que Deus havia feito a pedagogia. Você tem alguma coisa, então use o que Deus te deu. Agora tem outro grupo também, que tem, sabe o que tem e usa o que tem. Lembra de Pedro e João indo orar às 15 horas da tarde no Templo Formosa? Aquele dia que eles foram os fundadores da tarde da bênção, da tarde da vitória, ou do sítio de oração. Eles chegam diante do Templo Formosa e o paralítico estava lá há 38 anos, na mesma situação, e o paralítico olhando para Pedro e João pede uma esmola. João coloca a mão no bolso, olha para Pedro e pergunta: o que é, Pedro? Tem alguma dracma? Tem algum denário? Pedro: rapaz, já tem muito tempo que larguei a pescaria, não tenho nada, estou liso, estou leso e lerdo, não tenho o que oferecer. Aí Pedro diz para o paralítico: olha bem dentro dos nossos olhos. Nós não temos ouro e nem prata, mas uma coisa nós temos, e sabemos que temos, e usaremos o que temos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou, levantou, saltou e entrou para o templo para cultuar com Deus, porque ele sabia o que tinha e usava o que tinha. Pois bem, dada esta palavra introdutória, eu quero falar em rápidas palavras em 3 pontos sobre o resgate do talento. Primeiro, é Deus que dá o talento segundo a capacidade de cada um que tem a receber. O talento é Deus que confere, o talento é Deus que dá, o talento é Deus que confia, segundo a capacidade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12 da primeira carta, versículo 7, olha o que ele disse: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Olha aí, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Perceba que Deus distribui dons de acordo com a capacidade de algum. Em uma outra passagem da Bíblia, alguém diz que um foi chamado para 10, um para 100 e outro para 1000, de acordo com a sua capacidade. Perceba que no reino de Deus, cada um tem a sua posição e tem a sua relevância. Deus usa uns em uma área e outros em outra área, de acordo com a sua capacidade. Por exemplo, eu não vou me meter na besta de fazer o que o Cleber faz. Eu fico encantado aqui quando eu vejo ele
tocar de forma tão magistral, de cantar de forma tão extraordinária. Quando eu vejo a maestrina, a tecladista aqui, eu fico, oh Jesus, meu sonho era tocar com ela. Quem sabe no dia que eu crescer? Deus, Ele dá talentos a pessoas de acordo com a sua capacidade. Eu não vou me meter a besta a dirigir uma igreja e administrar tão bem como o pastor Ailton faz, porque esta é a capacidade dele e Deus confiou isso a ele. Alguém me perguntou um dia, você não tem desejo de igreja, de dirigir igreja? Eu disse, desejo até tenho, mas não tenho capacidade para tal. Eu sei para que Deus me chamou. Deus me chamou para o ensino, para a pregação. Por isso, há 2 anos, Ele me confiou um seminário para dirigir. Porque desde os meus 14 anos, estou me preparando para isso e Deus me capacitou para isso. Eu sei que se eu for dirigir igreja, eu vou ficar mais perdido do que cego em tiroteio lá no Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos assim. Eu sei para que fui chamado e entendi que Deus me capacitou para fazer o que faço. Quando nós entendemos para o que fomos chamados e como fomos capacitados, aí nós rendemos e produzimos de acordo com o que a palavra nos está propondo. Mas entendemos que quem dá é Deus. Paulo, ainda discorrendo sobre a questão do talento e da questão do dom, da manifestação do Espírito, ele vai dizer o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma ação, assim nós, como muitos, somos um só no corpo de Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça com alegria. Romanos 12, 4 a 8. O que é que Paulo está dizendo? Que cada pessoa no corpo de Cristo, enquanto indivíduo, tem a sua relevância, tem a sua utilidade. Ninguém no reino de Deus é inútil. Todos que estão no corpo de Cristo são úteis, e Jesus te usa conforme a graça dele e segundo a capacidade que ele te confiou, o talento. Você pode dizer amém por esta verdade? Agora é importante que se diga também que a quem muito é dado, muito cobrado. Aí alguém me disse um dia: pastor, analisando esta palavra dos talentos, eu penso que o camarada mais inteligente dos 3 foi o que recebeu um. Aí eu fiquei curioso para ajudar ele. Por quê? Não, porque como ele recebeu apenas um, então ele não seria tão cobrado como que recebeu 5. E ele sabiamente, ele conhecendo o seu Senhor, ele reservou preservar o bem do seu Senhor do que ter prejuízo. Mas aí é que está. Se tem alguém que nunca vai ter prejuízo, é o nosso Deus. Glória. Eu vou repetir. Se tem alguém que nunca vai ter prejuízo, vai ser o nosso Senhor. Deus não quer. Deus não anuncia que vai fechar as portas do céu e vai ter que entrar. Isso, irmão, era a palavra que eu estava tentando lembrar e fugiu da mente. Não, em nenhum momento. Até porque ele disse através de Ageu para o povo de Judá que estava pensando: nós não temos a riqueza de Salomão, nós não temos os recursos de Salomão, nós não temos a oferta que Davi levantou da sua morte. Aí o Senhor disse: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Um dia, Pedro, preocupado, porque tinha que pagar uma duplicata, aí Pedro diz assim: mestre, chegou a duplicata, precisamos pagar. Jesus disse: Pedro, vai lá no lago de Nazaré, vai lá, no conhecido uma Galileia, joga o anzol do lado direito. Pedro pega o peixe. Aí Pedro pergunta: e agora, eu vou vender o peixe? Não, abre a boca do peixe. Estava lá dentro uma mulher. Olha onde Deus guarda os seus pertences, né? Olha onde ficam os cofres de Deus. Por isso que o salmista com muita propriedade disse: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os moradores que nela habitam. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é com ele. É por isso que quando Paulo vai encerrar a primeira parte da sua epístola mais teológica, ele vai terminar dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Se ele te confiou um talento, use-o, porque com certeza você vai produzir. Então é Deus quem confere esse dom. Agora nós percebemos que este servo que recebeu ele nos ensina algumas lições que nós devemos aprender para não cometê-las semelhantemente. Primeiro, ele não valorizou o que recebeu.
recebeu 5 produziu mais 5, o que recebeu 2 produziu mais 2, mas o que recebeu 1, ele não valorizou o que recebeu. Este homem recebeu somente um talento. Sua responsabilidade era proporcional àquilo que ele recebeu, mas ele não percebeu que ele trabalhando, ele produziria mais 1 levando a 2, muito pelo contrário. Ele não tinha muito para fazer, a não ser que investir aquele único talento que o Senhor lhe confiou, e ainda que ele tivesse medo de quebrar, era só ele colocar aquele talento no banco, que os juros correriam, e quando o Senhor voltasse, pegaria aquele talento de volta, mas com alguns acréscimos. Mas ele infelizmente resolveu enterrar o talento, resolveu guardar, com medo de ter prejuízo e preocupado com as consequências que cairiam sobre si quando o seu Senhor voltasse. É importante que se diga que haverá um acerto de contas. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos confiou, Ele vai fazer questão de tratar sobre isso. Lembremos que dos 7 acontecimentos, escatologicamente falando, que ocorrerá após a segunda vinda de Jesus, um deles é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para lançar ninguém no inferno, até porque isso, ou lançar no lago de fogo, isso acontecerá no juízo do trono branco, o juízo final, conforme Apocalipse capítulo 20. O tribunal de Cristo é para nos recompensar pela, o que nós chamamos de mordomia cristã. Perceba que enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos trabalhando para Deus. Paulo discorrendo sobre esse assunto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 15, no versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Ou seja, Paulo está dizendo, todos que trabalham para Deus têm recompensa. Todos que fazem alguma coisa para Deus receberão paga. Todos aqueles que prestam algum serviço para Deus receberão pagamento. Irmão, aí eu ouvi aqui a minha cabeça depois da Covid, pensa no negócio. Eu estive visitando o pastor Dari ontem, né? E eu falei, pastor, me fala pelo amor de Deus, eu nunca mais esquecer. O irmão Wilson, que foi um dos primeiros que me trouxe aqui através do Enoque, né? O irmão Wilson falou aqui sobre a analogia do filho que perguntou para o tamanho de Deus. E quando ele contava isso, eu me lembrava de uma ilustração que eu ouvi alguns anos atrás, no meu judeu, em que o irmão foi levado ao céu. É como se ele tivesse ido morar no céu. Aí quando ele chegou no céu, ele viu que vários anjos estavam dando várias chaves de casa. Pense em casas bonitas, não é do programa Minha Casa Minha Vida, não. Era casas bonitas mesmo, não era coisa. Não, nós estamos contraindo, viu? Muito bom. Programa abençoado, bom demais. Então, às vezes a gente fala uma coisa, o pastor desfez, tal, não. É só para descontrair, entendeu? E ele começou a ver os anjos dando casas para os crentes, né? Aí ele foi imaginando, a minha casa deve ser um casarão, deve ser uma mansão, deve ser top. E ele foi andando com o anjo, ele ia passando pelos bairros, e cada vez que andava com o anjo, os bairros do céu, isso em forma de história, de analogia, de fábula, tá? Isso não foi uma visão doutrinária, não. Até porque não é assim que faz as coisas do céu, foi uma visão pessoal para ele entender o que Deus queria falar com ele. Ele foi percebendo que o bairro foi ficando periférico, o bairro foi ficando menos gratificante, menos vistoso, menos atrativo. Aí ele perguntou para o anjo, cadê minha casa? O anjo falou, estou chegando, já. E ele foi percebendo que quanto mais andava com o anjo, as casas iam perdendo, de certa forma, aquela beleza, aquela importância, aquela relevância. Quando chegou no último bairro do céu, o anjo pegou uma chavezinha para ele, isso aqui está a tua casa. Quando ele olhou para aquela casa, não é possível. Eu vi gente que fez menos coisas que eu lá na terra e ganhou casarão. Eu vi gente que fez menos coisas do que eu fiz e ganhou mansão ou mansões. Agora eu estou ganhando esta casinha de lona, feita a pau a pique. Por quê? Aí o anjo disse, as casas que são feitas aqui no céu, elas eram feitas de acordo com o investimento que vocês mandaram da terra para cá. Aí ele perguntou, como assim? O que você fazia para Deus, em especial, o que você ganhava de almas, é como se você estivesse todo mês depositando uma quantia para a gente fazer a sua casa aqui de acordo com o investimento que você fazia. Não é uma doutrina, mas é para a gente refletir. Como é que está a nossa casa no céu? Nós vamos morar em uma mansão ou numa casinha coberta por pó? Quem trabalha para Deus recebe recompensa. E a gente percebe que
quanto mais você trabalha, maior o galardão que você herda e adquire. Vamos fazer valer o 1115 da nossa tradicional cristã? Vamos trabalhar para Deus, vamos usar o talento que Ele nos deu, porque no céu terá recompensa. No julgamento do tribunal de Cristo, Ele vai chamar cada um individualmente e vai nos dar a prestação de conta de acordo com aquilo que nós fizemos para Ele aqui na terra. Se porventura a tua casa está com pouco investimento, passa a investir a partir de hoje. Se você acha que está fazendo pouco para Deus, passa a fazer um pouco mais hoje, porque grande será o teu galardão. Segundo, o que é que nós aprendemos com este homem aqui? Ele não encontrou lugar para usar. Primeiro, não deu valor ao talento, agora não encontrou lugar para investir esse talento. Aí ele tem que justificar dizendo: eu te conheço, Senhor. O Senhor é um homem que trabalha ou senta onde não se mete e ajuda nos palhaços. Ele tem a forma, ele tem o exemplo. Agora, ele está querendo dizer que não investiu o talento, que não usou o talento, porque ele não tinha a coragem suficiente para investir no seu Senhor e ficou com medo de quebrar, ficou com medo de fracassar. Eu gosto de um pensamento chinês. O que diz o pensamento chinês? É melhor fracassar tentando do que viver fracassado para a vida inteira. Tem uma passagem bíblica que me encanta, eu já vi muita gente já vai falar para Joaquim: Pedrão. Mano, Pedrão é o único homem na história que desafiou a lei da gravidade. Ele afundou. Mas quando a gente chegar no céu, e se ele for aqueles pentecostais dizer: rapaz, eu tive o gostinho de pisar nas águas do mar da Galileia. Ele afundou, mas ele pisou. Eu ganhei um livro alguns anos atrás da editora Vida Nova, editora Vida, que é Vem Andar Sobre as Águas. Me foge agora o nome do autor, mas é um livro sensacional que eu digo para quem se aprecia uma boa literatura. E o escritor diz assim, que de todos do barco, Pedro foi o único que ousou sair do que é natural, foi o único que ousou sair do comodismo, porque quando ele ouve a voz de Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, já que o Senhor permita-me ter contigo. Aí Jesus diz só uma palavra de ordem para Pedro: vem. Pedro pisa, ele começa até bem, só que quando ele passa a reparar o vento e as ondas, ele afunda. Nos ensina a lição: enquanto nós estivermos focados em Jesus, nós permanecemos avante, doravante, indo para o alto. Se a gente prestar atenção nas dificuldades, nas lutas, nos ventos, a gente acaba sucumbindo e fracassando. Fato é que precisamos tentar, fato é que precisamos ousar. Paulo escreveu a Timóteo: Deus não nos chamou para ser covarde, Ele nos deu um espírito de poder e de fortaleza. Nós já sabemos o que é que Deus fala acerca dos covardes. Lembremos de Gideão, que quando anuncia o alistamento para a guerra dos midianitas, 32 mil homens se alistam, mas no final das contas 31.700 voltam atrás e só restam apenas 300 corajosos, como canta Eliane Oliveira, 300 valentes, 300 homens que não tinham o que temer. E aí nós percebemos que no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que os covardes não herdarão o reino dos céus, ficarão de fora os covardes e os tímidos. Então nesta noite eu estou pregando para aqueles que, como Josué, ouvem da parte de Deus pelo menos 5 vezes: seja forte e corajoso, não temas, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Onde você colocar a planta do seu pé, eu pisarei com você. Nesta noite eu tenho certeza que eu estou falando para aqueles que não têm medo de ousar, não têm medo de arriscar, não têm medo de tentar, porque sabem que maior é o que está com você do que o que está lá fora. Se isso é verdade, diga amém. A terceira lição que este servo nos ensina é que ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Primeiro, ele não valorizou o talento. Segundo, ele não achou lugar para investir. Terceiro, ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele tentou se justificar dizendo que o seu Senhor era um homem duro, um pensamento tolo, como diz Gesiel Gomes. O mordomo imaginava que o seu Senhor era um tirano, que só castigaria ele caso ele quebrasse com o investimento que lhe foi confiado. Não. A Bíblia deixa bem claro que mais do que talento, mais do que ouro, mais do que prata e mais do que diamante, você vale para Deus. Você é a obra-prima de Deus. Paulo disse que o ser humano é a coroa da criação. Então, você vai analisar isso à luz da criação. Imagine o que ele pode querer dizer: que o ser humano é a coroa de tudo que Deus criou. É por isso que quando você olha pelo prisma da criação,
tudo que Deus fez, Ele fez pelo poder da palavra, usando dois verbos em hebraico, bara e asa. Asa, fazer de algo que existe, e bara, fazer de algo que não existe. Agora, quando Ele vai criar o homem, Ele não faz o homem pelo poder da palavra. Ele não diz assim: apareça diante de mim um homem em fase adulta com 206 ossos, que é o que a biologia diz, e a anatomia também comprova que nós em fase adulta possuímos 206 ossos. Não, quando Ele vai criar o homem, o próprio Deus desce da sua carruagem, como costumava dizer John Wesley, e Ele vai arregaçar o seu manto sagrado, e Ele vai pegar barro, e vai começar a confeccionar um boneco de barro, e Ele vai começar a moldar, a modelar. É por isso que quando Jeremias tem a visão da casa do oleiro, Deus vai aplicar: assim são vocês nas minhas mãos, como o oleiro manuseia o barro, também eu moldo vocês de acordo com a minha vontade. O homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, por isso que nós somos a coroa da criação de Deus. Você vale mais do que talento, você vale mais do que diamante, você vale mais do que ouro, você vale o preço do sangue de Jesus derramado por você na cruz do Calvário. Glória a Deus. O que este servo não entendeu é que o nosso Senhor, o nosso Deus, está preocupado mais com a nossa fidelidade do que com a nossa capacidade. E eu quero terminar aqui lembrando de uma frase que eu ouvi do pastor Hernandes Lopes em um café com pastores que ele teve aqui no final do ano passado, na sede do Campo Esperança. Hernandes Lopes disse algo fantástico e eu gravei no meu coração: Deus está preocupado mais em o que nós somos para Ele do que o que nós fazemos para Ele. Antes de Deus trabalhar através de nós, primeiro Ele trabalha em nós. Disse aqui o Wilson, concordo com ele: Deus está mais atrás de relacionamento e intimidade do que de ativismo e atividade. Precisamos fazer coisas para Deus? Precisamos, mas Deus quer desenvolver conosco relacionamento, intimidade. Você percebe em cada momento de Jesus com os discípulos ou com alguém que Jesus ele propusia a se relacionar. Você percebe que Jesus gostava de estar com eles, Jesus gostava de estar na casa deles. O último episódio é logo após a ressurreição. 2 discípulos estão voltando frustrados de Jerusalém para Emaús. De repente aproxima-se um viajante, aproxima-se um forasteiro. É curioso, aqueles discípulos conviveram com Jesus, ouviram Jesus, viveram com Jesus, conheciam Jesus teoricamente, mas agora, quando eles estão voltando para Emaús, eles não reconheceram a voz de Jesus, eles não perceberam que era o próprio Jesus, porque os ouvidos estavam tampados e os olhos estavam cegos, eles não conseguiram enxergar, até que, já se aproximando do final do dia, o viajante vai passando e eles, de forma solidária, convida o viajante para entrar. Aí é curioso que na casa de um judeu, quem faz as honras é o anfitrião que dá graças pelo alimento. Só que eles gostaram tanto daquele viajante, tanto daquele hóspede, que concederam a graça do agradecimento, concederam a graça de orar e abençoar o alimento. Quando o viajante pegou o pão e partiu, eles lembraram da última ceia, da ceia que foi instituída por ele. Aí eles disseram: não é possível que esse tempo todo ele estava ao nosso lado, ele falava conosco, o nosso coração ardia e nós não percebíamos que era ele. E quando eles tiveram seus olhos abertos, perceberam que o viajante sumiu e eles disseram: vamos voltar para Jerusalém, porque é lá que nós devemos estar com eles. Perceba que Jesus, ele anda conosco, ele está conosco, ele fala conosco todos os dias, mas tem momentos que nós ficamos tão ofuscados pelas coisas da vida que nós não percebemos que ele está perto. Mas nesta noite eu tenho certeza que você está sentindo a presença dele, o seu coração está ardendo, está queimando, porque você está ouvindo a voz dele e ele está dizendo: eu estou contigo e não te deixo por nada, eu te amo, eu tenho por você zelo, eu tenho por você cuidado e eu quero ter relacionamento com você. Eu não poderia deixar de fechar esta palavra com o que ele disse para a igreja de Laodiceia. E quantas vezes eu preguei em mensagens evangelísticas, pastor Dari, quantas vezes eu preguei em cultos que eram cultos chamados de ar livre, eu pregava: pecador, abra o seu coração, porque Jesus quer entrar. Mas Jesus está falando com uma igreja, está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e entender que sou eu que estou batendo a porta, eu entrarei e assentarei à mesa com você, cearei com você e terei intimidade e relacionamento contigo. É o Deus que quer se relacionar conosco, é o Deus que quer ter intimidade conosco. Eu quero convidar você a estar de pé nesse momento, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Produza
Use o que Deus te deu. Faça jus ao que Deus lhe confiou. Não enterre o seu talento. Não enterre o seu talento. E eu gosto como esta parábola termina. Porque o Senhor vai, mas Ele volta. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Mas como já tenho lugar preparado, eu vou, mas virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. Ele disse que voltaria, então ele voltará. É por isso que por 4 vezes ele disse, só no livro de Apocalipse: eis que venho sem demora. Eis que presto venho. Eis que cedo venho. E comigo está o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. O rei voltará. Aleluia. E a palavra mais utilizada por nós deveria ser a mesma utilizada pelos súditos daquela época, contemporâneos do dia de Jesus, que dizia Maranatá, que era volta logo, não demora, vem depressa, estamos com saudade. Glória a Deus. O Senhor voltará. Senhor Deus, antes que o ministério de louvor entoe mais uma canção, eu quero fazer uma oração específica no último dia desta campanha dos talentos. Eu tenho certeza que aqui existem pessoas que o Senhor confiou mais do que um talento. Existem outros que o Senhor confiou 2, existem outros que o Senhor confiou 1, mas todos que estão aqui foram confiados com um talento. E a palavra de ordem esta noite, Senhor, para nós é: não enterre o seu talento. Use o que Deus te deu. Use o que Deus te confiou. Deus, ainda que no processo da utilização deste talento, desta ferramenta, aconteça conosco o que aconteceu com um dos moços de Eliseu, onde o ferro se desloca da madeira e cai dentro das águas do Jordão. E ele diz: ai meu Senhor, o machado é emprestado. Mas o machado cai, o ferro cai nas águas no exercício da utilização. E aquele moço chama Eliseu e mostra o local onde caiu. Eliseu diz: opa, vamos restaurar, vamos resgatá-lo, vamos restituí-lo, vamos trazer de volta. E eu acredito que nesta noite, Senhor, a ferramenta está sendo devolvida para o teu filho, o talento está sendo resgatado e restaurado ao teu filho. Eu tenho certeza que depois desta campanha, Senhor, a igreja de Vila Sul, o ministério de Anápolis, produzirá ainda mais do que já tem produzido, Senhor, frutificará ainda mais do que já tem frutificado, porque é um tempo de frutificação, é um tempo de retomada, é um tempo de restauração. E eu quero deixar através dessa oração as palavras que o Senhor disse através de Joel para o povo de Judá, depois de um tempo de crise, onde o Senhor disse: as eiras se encherão de trigo e os lagares de mosto, e até sobre os céus e servas daquele dia derramarei do meu espírito, diz o Senhor. E algo que me encanta desta profecia é quando o Senhor diz: e eu hei de restituir os anos que foram levados, os anos que foram tomados, porque o Senhor é o Deus da restituição, e o Senhor promete isso ao teu povo. Portanto, nesta noite, Senhor, aplica esta palavra no coração dos teus filhos e traga este momento de renovo, traga este momento de restauração, traga este momento de resgate, traga este momento, Senhor, de conscientização que precisamos usar o talento que o Senhor nos confiou, porque a vontade do Senhor para conosco foi o Senhor mesmo quem disse: eu vos escolhi, vos nomeei e vos dei uma missão para que façais frutos e os vossos frutos permaneçam, a fim de tudo quanto pedis em nome, no meu nome, meu Pai te concede. Então, Pai, a ordem é frutificai-vos, a ordem é frutificai-vos, a ordem é frutificai-vos. Traga, Senhor, um renovo sobre a igreja de Vila Sul nesta noite. Traga, Senhor, uma restauração sobre a igreja de Vila Sul esta noite. Traga uma manifestação espiritual que já estão sentindo desde o início desta reunião. Oh, Rabai, o que é líquido do Senhor está aqui. O dom que é manifestado por meio do Espírito Santo está aqui. Foi o Senhor que capacitou segundo a sua vontade.
pelo privilégio que você nos concedeu
Carlos aqui, desfrutando do seu conhecimento, daquilo que o Senhor colocou no seu coração. O Senhor diz que Deus chama cada um para um ministério. Chamou apóstolos, pastores, doutores e mestres. A Bíblia só não fala que Deus chamou pessoas para viver uma vida em férias, né? Chamou para alguma coisa. Não chamou para enterrar talentos, amém? A Bíblia diz que Deus chamou. Primeiro colocou pastores, doutores e mestres. E que cada um de nós possamos exercer bem aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Glória a Deus, amém? Quero lembrar os irmãos que amanhã nós estaremos aqui às 20 horas até às 24, são 4 horas de oração, amém? Vamos estar orando, vamos estar clamando ao nosso Deus, vamos estar colocando as nossas demandas no lugar certo, que é no altar do Senhor. Amanhã às 16 horas, o pastor Carlos convida aqueles que tiverem disponibilidade do tempo, né? E da ocasião de estar aqui numa tarde da bênção, uma tarde onde ele vai estar ministrando juntamente com aqueles que estiverem aqui, né, orando, ministrando a vida de cada um dos irmãos. O pastor Carlos estará aqui amanhã, sexta-feira, às 16 horas. Amém? Vamos ter um rapaz ali que nos visita, você é muito bem-vindo, Deus abençoe, volte sempre, uma alegria tê-lo conosco. Os demais estão sempre aqui, né? Vamos estar então de pé, vamos estar finalizando. E Escola Bíblica Dominical, no domingo, começa com uma nova, a revista ali, começa com uma nova série de lições. No trimestre passado, essa aqui é a revista da CPAD, falou sobre avivamento, né? E agora vem falar sobre família, relacionamentos em família. Irmãos, aqui são 13 lições, deixa eu ver, e todas elas são 13. Todas elas são maravilhosas. Começa falando quando a família age por conta própria, a predileção de pais por filhos, né? Isso aqui, claro, que está, né, alertando, né? Não está dizendo que tem que ser assim, não, pelo contrário. Ciúme, o mal que prejudica a família, ídolos na família, motim e família. Tem isso? Será que tem? Pais zelosos e filhos rebeldes, o relacionamento entre nora e sogra, isso aqui também. A importância da paternidade na vida dos filhos. Uma família nada perfeita. Talvez alguém esteja enxergando alguma coisa aí. Quando os pais separam seus filhos, sepultam seus filhos, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis, a amizade de Jesus com a família de verdade. Irmãos, olha, é o seguinte, então você vê uma mensagem tremenda, maravilhosa dessa, você aprende muito. Escola Bíblica, uma hora aprofundando um tema, né? E encadeando temas. Acho que isso é fundamental. Então, se quer ter profundidade, então não fique com a água pelos tornozelos, pelo joelho, nem pelos ombros. Tem que mergulhar. Então, você tem que ir cada vez mais fundo. Cada lição dessa vai abordar uma temática que concatena, quer dizer, que ajusta, que cerca com outras temáticas. Então venha, coloque no propósito do seu coração. Assunto família é o assunto mais atual que poderia haver. Sim ou não? Sim. Ou tem alguém que discorda? Nós estamos numa semana onde um jovem matou uma professora de 71 anos. E todos os dias no rádio eu ouvia também o mesmo debate. Hoje eu ouvi com o rádio ligado, na Bandeirante, um rapaz também chamado Tiago, né? Entrevistando um teólogo que também é psiquiatra, e ele falando exatamente sobre por que se ouve tanto agora sobre jovens, adolescentes e até crianças praticando tanta coisa terrível. E ele falou que o problema está na família.
está na família. O problema não está na escola, irmãos, o problema está na família. E às vezes são pais, muitas vezes pais agressivos, outras vezes pai ausente. De qualquer forma, a coisa nasce. Porque esse negócio de bullying, isso sempre existiu. E a Bíblia citou alguns exemplos assim. Quantos de nós, quando adultos, éramos conhecidos como canela seca, dentuço, gordinho, baixinho, né? Você foi chamado de baixinho alguma vez, pastor? E você ficou com vontade de não, né? Não ficou, não. Sabe, queridos, quando a coisa está bem em casa, ela fica bem lá na escola, ela fica bem lá no trabalho, ela fica bem em todas as partes que nós tivemos. Então, queridos, escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã. Amém? Vamos finalizar. E quando nós tivermos terminado de orar, vamos nos despedir. E se alguém precisar receber uma oração, pode vir aqui à frente. E temos pessoas, pastores aqui, que vão ministrar na sua vida. Amém? Senhor, nós te louvamos e te adoramos, glorificamos e bendizemos o teu nome santo. Que a graça do Senhor, que as comunhões, as consolações e o amor de Deus esteja com a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.